seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre algo que está dando o que falar. Hilal Al-Tilek, aos 34 anos, rompeu o silêncio e surpreendeu o mundo inteiro com uma revelação inesperada. Essa notícia está deixando muita gente chocada e você vai entender por quê. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe dessa história incrível. Hilal Al-Tilek nasceu em 11 de fevereiro de 1991, na cidade costeira de Izmir, na Turquia. Localizada às margens do Mar Egeu, Izmir é conhecida por sua atmosfera cosmopolita, marcada pela mistura de culturas que passaram pela região ao longo da história. Nesse cenário rico em tradições, Hilal cresceu em uma família de origem albanesa. Seus pais, atentos e disciplinados, transmitiram a ela valores de respeito, responsabilidade e dedicação, ao mesmo tempo em que preservavam os costumes herdados de seus antepassados. Essa base familiar foi essencial para moldar a jovem que mais tarde conquistaria espaço na televisão turca. Ainda criança, Hilal demonstrava uma curiosidade natural pelo mundo artístico. Diferente de outras crianças de sua idade, ela se encantava com histórias contadas em livros, peças de teatro escolares e apresentações culturais. Participava com entusiasmo de atividades que envolviam música e interpretação, sempre se destacando pelo esforço e pela forma como conseguia prender a atenção de quem a assistia. Professores notavam sua desenvoltura e frequentemente a incentivavam a explorar suas habilidades criativas, sugerindo que talvez ali houvesse um talento especial. Durante a adolescência, essa vocação ficou ainda mais evidente. Além da inteligência e disciplina herdadas do ambiente familiar, Hilal chamava atenção por sua beleza marcante e pela confiança com que se apresentava diante de um público. Isso a levou naturalmente ao universo da moda e das apresentações artísticas locais. Participou de concursos de beleza e ensaios fotográficos, experiências que serviram como porta de entrada para o mundo da exposição mediática. No entanto, mais do que os flashes das câmeras, o que realmente atraía era a possibilidade de contar histórias por meio da interpretação. Aos poucos, Hilal começou a entender que a arte poderia ser não apenas um passatempo, mas também um caminho profissional. Essa percepção amadureceu conforme ela ampliava sua participação em atividades culturais dentro da cidade. Izmir, sendo um centro cultural vibrante, oferecia espaços para jovens talentos que buscavam experimentar a atuação e o teatro. Hilal aproveitou essas oportunidades, aprendendo com colegas mais experientes e observando como cada detalhe, desde a postura até a entonação da voz, poderia transformar uma apresentação simples em um momento memorável. A influência familiar também foi decisiva. Seus pais, mesmo prezando por uma formação acadêmica tradicional, apoiaram sua curiosidade artística. Eles compreendiam que a filha possuía um brilho especial e que o caminho das artes poderia ser algo promissor, desde que fosse trilhado com dedicação e responsabilidade. Esse equilíbrio entre disciplina e liberdade criativa permitiu que Hilal desenvolvesse suas habilidades sem perder o senso de foco e determinação. Com o passar dos anos, sua participação em atividades escolares e comunitárias foi deixando claro que a jovem tinha algo diferente. Pessoas ao redor, colegas e professores reconheciam sua presença de palco, uma característica rara em alguém tão jovem. Essa combinação de carisma, beleza e disciplina abriria as portas para desafios maiores que logo viriam. O futuro ainda estava em construção, mas Hilal já carregava consigo os primeiros sinais de uma trajetória destinada a ganhar reconhecimento além das fronteiras de sua cidade natal. O próximo passo em sua vida seria decisivo, a escolha de uma formação que unisse conhecimento acadêmico com a paixão pela atuação, marcando o início de uma nova fase que a levaria para além dos palcos escolares e dos concursos locais. Ao concluir o ensino médio, Hilal Al-Tilek decidiu ingressar na Universidade EGE, uma das mais respeitadas instituições de Izmir. Escolheu o curso de administração, área que oferecia estabilidade profissional e correspondia às expectativas de sua família. No entanto, por mais que se dedicasse às disciplinas acadêmicas, seu coração sempre pulsava de forma mais intensa quando se envolvia com atividades ligadas à arte. As salas de aula lhe ensinavam sobre gestão e economia, mas era nos corredores dos clubes culturais e nas oficinas teatrais que ela se sentia verdadeiramente em casa. Durante esse período, Hilal passou a frequentar oficinas de teatro e cursos de interpretação. Nesses espaços, encontrou professores e colegas que a ajudaram a lapidar seu talento. Aprendeu técnicas de expressão corporal, dicção, improvisação e análise de personagens, elementos fundamentais para qualquer ator. A cada aula, sua paixão pela dramaturgia crescia.
Aos poucos, a ideia de seguir carreira como atriz deixou de ser apenas um sonho distante e começou a se tornar um objetivo concreto. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas estava disposta a enfrentar os desafios necessários. Em 2011, Ilau teve a oportunidade que mudaria sua trajetória. Foi selecionada para atuar na série de televisão Der Insular, transmitida em rede nacional. Esse foi seu primeiro papel oficial diante das câmeras, uma experiência que marcou o início de sua carreira profissional. Embora não fosse a protagonista, sua interpretação chamou atenção pela naturalidade e pela intensidade com que viveu a personagem. O público percebeu sua autenticidade, e a crítica especializada destacou a promessa de um novo talento emergente no cenário audiovisual turco. O impacto dessa estreia foi imediato. A participação em Der Insular abriu portas para novas oportunidades, fazendo com que diretores e produtores passassem a enxergá-la como uma atriz em potencial para projetos de maior destaque. Mais do que isso, a experiência serviu como confirmação pessoal de que havia escolhido o caminho certo. Ilau sentiu-se motivada a continuar investindo em sua formação, buscando sempre melhorar sua técnica e ampliar sua capacidade de se adaptar a diferentes papéis. Nesse momento, sua carreira ganhou fôlego. Participar de testes, enfrentar recusas e conquistar papéis tornou-se parte da rotina. Cada desafio era visto como aprendizado, cada conquista como um degrau em direção a objetivos maiores. A jovem que começou nos palcos escolares de Izmir estava agora inserida em uma indústria exigente, onde o talento precisava ser constantemente aliado à disciplina e à resiliência. E Ilau, com sua determinação e paixão, estava disposta a encarar esse cenário competitivo sem perder sua essência. Com o reconhecimento inicial conquistado, ela começou a se preparar para projetos ainda mais ambiciosos. Sabia que a televisão turca estava em expansão, conquistando espaço internacional, e queria ser parte desse movimento. O caminho estava apenas começando, mas já trazia sinais de que sua história não seria comum. Novos papéis, desafios e descobertas estavam prestes a surgir, conduzindo Ilau a experiências que mudariam não apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal. O grande salto da carreira de Ilau Altilek aconteceu em 2013, quando foi escolhida para interpretar a personagem Özlem Karakuz na série Karagül, conhecida no Brasil como Rosa Negra. A produção, ambientada no sudeste da Turquia, mergulhava em temas como tradição, família e conflitos emocionais. O papel de Ilau, embora desafiador, tornou-se um marco em sua trajetória. A intensidade de sua atuação e a forma como transmitia sentimentos complexos conquistaram não apenas os fãs da série, mas também a crítica especializada, que passou a vê-la como uma das promessas mais consistentes da nova geração de atrizes turcas. Karagül foi um sucesso estrondoso na televisão turca, com altos índices de audiência semana após semana. Para Ilau, a repercussão foi um divisor de águas. Sua imagem passou a ser associada ao talento, à dedicação e à capacidade de viver personagens com profundidade. Até então reconhecida por papéis menores, agora ela alcançava uma visibilidade nacional que transformava sua vida profissional. Convites para eventos, entrevistas e campanhas publicitárias começaram a surgir, consolidando sua presença no cenário artístico. Mas o auge de sua ascensão viria alguns anos depois. Em 2018, Ilau foi escolhida para interpretar Zuleya Altun, a protagonista da novela Bir Zamanlar Çukurova, conhecida internacionalmente como Terra Amarga. A trama se passava nos anos 1970 e contava a história de uma jovem mulher que enfrentava grandes desafios para sobreviver e proteger o amor de sua vida. O papel exigia entrega emocional e capacidade de expressar as contradições de uma personagem que oscilava entre a fragilidade e a força. Ilau aceitou o desafio com coragem, sabendo que aquele trabalho poderia definir sua carreira. O resultado superou todas as expectativas. Terra Amarga tornou-se uma das novelas mais populares da Turquia e rapidamente ultrapassou fronteiras. Transmitida em mais de 30 países, alcançou públicos da Europa, América Latina e Oriente Médio. O nome de Ilau Altilek passou a ser reconhecido internacionalmente, e sua imagem estampou revistas, programas de televisão e reportagens dedicadas ao sucesso da produção. Fãs ao redor do mundo começaram a acompanhar sua trajetória, encantados pela intensidade de Zuleya. A recepção calorosa do público e da crítica consolidou Ilau como estrela internacional. Mais do que uma atriz de sucesso em seu país, ela passou a representar a força da dramaturgia turca no cenário global. O reconhecimento trouxe também novas responsabilidades, já que a cada trabalho a expectativa sobre sua atuação crescia. No entanto, Ilau demonstrava maturidade para lidar com esse novo patamar.
mantendo a disciplina que sempre a caracterizou e reforçando seu compromisso em oferecer o melhor de si em cada personagem. Essa fase de ascensão não apenas transformou sua carreira, mas também a preparou para enfrentar os altos e baixos que naturalmente fazem parte da vida de qualquer artista. Após brilhar com Cara Ghoul e conquistar o mundo com Terra Amarga, Ilau descobriria que nem todos os projetos seriam marcados pelo mesmo sucesso. E seria justamente nos momentos de menor visibilidade que ela encontraria oportunidades para crescer como profissional e fortalecer sua identidade artística. Apesar do reconhecimento conquistado com Cara Ghoul e Terra Amarga, a carreira de Ilau Altilek não foi marcada apenas por sucessos. Entre os anos de 2015 e 2017, a atriz enfrentou um período de menor projeção, participando de produções que não tiveram grande repercussão junto ao público. Esses projetos, embora importantes para sua experiência, não alcançaram o mesmo impacto das obras que a tornaram conhecida nacional e internacionalmente. Durante esse intervalo, Ilau aceitou papéis secundários em séries e filmes que buscavam explorar novos gêneros e formatos. A expectativa era de que essas participações pudessem abrir portas para outros caminhos dentro da dramaturgia. No entanto, a recepção do público não correspondeu ao investimento das produções. Algumas estreias passaram despercebidas, outras foram canceladas antes de alcançar uma audiência significativa. Para uma atriz que vinha em constante ascensão, esse período poderia ter sido motivo de desânimo, mas Ilau enxergou a situação de maneira diferente. Em vez de considerar essas experiências como fracassos, ela passou a vê-las como etapas necessárias de aprendizado. Cada personagem, por menor que fosse, oferecia a chance de experimentar novas técnicas de interpretação e entender melhor os bastidores da televisão e do cinema. Essa visão madura ajudou a fortalecer sua resiliência, uma característica essencial em uma indústria competitiva e cheia de incertezas. Ao aceitar desafios menos glamourosos, Ilau estava construindo uma base sólida para papéis mais exigentes que surgiriam futuramente. Esses anos de desafios também permitiram que ela refletisse sobre sua própria identidade como atriz. Enquanto algumas produções buscavam explorá-la apenas pela beleza, Ilau desejava ser reconhecida principalmente por sua capacidade de transmitir emoção e verdade em cena. Essa busca por autenticidade se tornou uma marca de sua trajetória, diferenciando-a de outras atrizes que seguiam caminhos mais previsíveis. Mesmo sem grandes destaques na mídia, ela mantinha o compromisso de se dedicar totalmente a cada personagem, como se fosse sempre o papel mais importante de sua vida. O público talvez não tenha percebido com clareza naquele momento, mas essa fase foi decisiva para moldar a artista que Ilau se tornaria. Ao lidar com projetos menos bem-sucedidos, ela aprendeu a valorizar ainda mais os períodos de glória e a compreender que a carreira de um ator é feita de altos e baixos inevitáveis. Essa maturidade a preparou para lidar com críticas, expectativas frustradas e até mesmo pressões internas que poderiam desestabilizar alguém menos experiente. Com o fim desse ciclo de desafios, Ilau estava pronta para abraçar oportunidades maiores. A experiência adquirida entre 2015 e 2017 foi como um laboratório, onde erros, acertos e incertezas serviram de combustível para sua evolução. Quando o papel de Zuleia em Terra Amarga surgiu em 2018, ela já não era apenas uma jovem promissora, mas sim uma atriz preparada para viver intensamente cada nuance da personagem. Essa preparação silenciosa, longe dos holofotes, seria justamente o que a tornaria capaz de conquistar o público mundial com tanta intensidade. O relacionamento mais comentado da vida de Ilau Altilek aconteceu durante as gravações de Bir Zamanlar Sukurova, conhecida como Terra Amarga. Na novela, ela contracenava com Uğur Günis, ator responsável por dar vida a Yılmaz Akaya, par romântico de sua personagem Zuleia. A química entre os dois era tão intensa que logo surgiram rumores de que o envolvimento poderia ter ultrapassado as câmeras. No início, ambos mantiveram silêncio, preferindo não alimentar especulações. No entanto, discretas aparições públicas e a sintonia evidente em eventos do elenco acabaram confirmando que a relação era real. A notícia caiu rapidamente no gosto do público, que passou a enxergar Ilau e Uğur como um dos casais mais admirados da televisão turca. Revistas e programas dedicaram espaço para comentar cada detalhe da relação, enquanto fãs criavam páginas nas redes sociais em homenagem ao casal. A combinação entre a paixão fictícia e o romance real encantava, transformando-os em exemplo de sintonia entre vida pessoal e profissional. Ainda que Ilau fosse reservada em entrevistas, em alguns momentos ela deixava escapar declarações de carinho, sempre destacando a parceria e o respeito que construíram juntos no set.
Entretanto, como acontece com muitos casais expostos à fama, os desafios também surgiram. As longas horas de gravação, os compromissos profissionais paralelos e a constante pressão da mídia acabaram desgastando a relação. A intensidade do trabalho e o olhar atento dos fãs dificultavam a privacidade, exigindo uma maturidade extra para lidar com situações delicadas. Apesar da afinidade, Lau e Ur chegaram à conclusão de que o melhor caminho era a separação. A decisão foi tomada com discrição, sem escândalos ou acusações públicas, algo que aumentou ainda mais o respeito do público por ambos. A separação foi recebida pelos fãs com tristeza, mas também como sinal de maturidade pessoal. Muitos reconheceram que a escolha refletia responsabilidade e equilíbrio, evitando que a relação terminasse de forma conflituosa. Lau manteve-se fiel à sua postura reservada, não alimentando polêmicas e sempre tratando o ex-companheiro com respeito. Esse comportamento reforçou sua imagem de mulher discreta e consciente, capaz de preservar sua vida pessoal mesmo diante da curiosidade incessante da imprensa. Fora dos holofotes, Lau valoriza profundamente sua família. Em entrevistas, ela costuma destacar a importância do apoio dos pais, que sempre foram sua base emocional. Para a atriz, a presença da família representa não apenas um refúgio em meio às turbulências da fama, mas também uma fonte constante de força e equilíbrio. É nesse ambiente íntimo e protegido que ela encontra motivação para seguir adiante, enfrentando os desafios da profissão com serenidade. Assim, entre conquistas e decepções amorosas, Lau mantém firme sua conexão com as raízes familiares, um elo que a sustenta em cada nova etapa de sua jornada. Ao longo de sua trajetória, Lau Outilek construiu uma carreira sólida marcada pelo talento e pela dedicação. Diferente de muitas celebridades que frequentemente aparecem nos noticiários por envolvimento em escândalos, Lau conseguiu se manter afastada das polêmicas mais diretas. Sua postura reservada e a habilidade em preservar a vida pessoal foram fundamentais para manter uma imagem positiva diante do público. Ainda assim, como toda figura pública, ela não escapou de críticas e comentários especulativos. Durante as gravações de Terra Amarga, um dos temas mais comentados pela imprensa foi o suposto ciúme nos bastidores, motivado pelo relacionamento com Ur Gunes. Boatos apontavam que a proximidade entre os atores poderia gerar tensões com outros colegas de elenco. Lau, no entanto, optou por não alimentar rumores. Quando questionada em entrevistas, respondia de forma breve e educada, sem dar margem para interpretações polêmicas. Essa postura ajudou a manter o foco no trabalho e a reforçar a imagem de profissionalismo diante dos fãs e da crítica. Outro ponto que despertou debates foi o estilo de atuação de Lau. Conhecida pela intensidade com que se entrega aos papéis, ela recebia críticas de alguns especialistas que consideravam sua forma de atuar exagerada em determinados momentos. Por outro lado, essa mesma intensidade era vista como sua principal qualidade por milhares de fãs. Para o público, Lau conseguia transmitir emoções genuínas, levando telespectadores a se conectar profundamente com suas personagens. Essa dualidade entre crítica e admiração ajudou a moldar sua imagem de atriz ousada, que não tem medo de ultrapassar limites artísticos. Lau nunca negou que a carreira exige lidar com diferentes opiniões. Em diversas ocasiões declarou que respeita a crítica, mas prefere concentrar-se naquilo que agrega valor ao seu trabalho. Essa maturidade demonstrava que mesmo diante de comentários negativos, ela mantinha confiança em sua própria trajetória. Ao invés de se abalar, usava as críticas como motivação para melhorar continuamente sua técnica e sua entrega em cena. É importante destacar que em um cenário onde a fama muitas vezes se mistura com escândalos e intrigas, Lau conseguiu preservar sua reputação. O fato de raramente aparecer em manchetes sensacionalistas reforça sua habilidade em separar vida pessoal e profissional. Essa postura disciplinada também serve como exemplo para outros artistas, mostrando que é possível alcançar reconhecimento internacional sem depender de polêmicas para permanecer em evidência. No fim, as críticas e os rumores não diminuíram o carinho do público, que continuou a apoiá-la fielmente. Pelo contrário, a forma elegante com que lidou com cada situação só fortaleceu sua imagem de atriz séria, dedicada e consciente de seu papel no meio artístico. Assim, Lau seguiu adiante, pronta para novos desafios e oportunidades, mostrando que sua carreira seria marcada não apenas pelos papéis de sucesso, mas também pela postura firme diante das adversidades. A vida de Lau Outilek, marcada por sucesso e reconhecimento, também trouxe momentos de desafios relacionados à saúde.
Assim como muitos artistas que enfrentam rotinas intensas de gravações, ela precisou encontrar maneiras de equilibrar o ritmo de trabalho com os cuidados pessoais. Sempre preocupada com o bem-estar físico e mental, Ilau adotou práticas como pilates e yoga, atividades que não apenas fortaleciam o corpo, mas também proporcionavam equilíbrio emocional. A disciplina com esses exercícios se tornou parte essencial de sua rotina, ajudando-a a enfrentar a pressão constante da carreira artística. No entanto, durante as gravações de Bir Zamanlar Çukurova, Ilau enfrentou um problema delicado de saúde. A atriz foi diagnosticada com gastrite crônica, condição que provoca inflamação no estômago e pode causar dores abdominais intensas, além de fadiga. Os sintomas, agravados pelo ritmo intenso de trabalho, exigiram atenção especial. As gravações de uma novela de sucesso internacional demandavam longas horas em cena, e nem sempre havia tempo suficiente para o descanso adequado. Essa situação tornou o desafio ainda maior, testando não apenas sua resistência física, mas também sua determinação. Para lidar com o problema, Ilau precisou adotar mudanças importantes em seu estilo de vida. A alimentação passou a seguir uma dieta controlada, evitando alimentos que pudessem agravar os sintomas da gastrite. Além disso, períodos de repouso foram incluídos em sua agenda, algo que, embora difícil em meio a tantas responsabilidades, se mostrou essencial para a recuperação. A disciplina com terapias de relaxamento, como meditação e alongamentos, também desempenhou um papel central em sua rotina. Essas práticas ajudaram a reduzir o estresse, um dos principais fatores que contribuem para o agravamento da condição. Mesmo enfrentando dores e limitações, Ilau não permitiu que a doença comprometesse sua entrega profissional. Demonstrando resiliência, ela se manteve firme diante das câmeras, escondendo do público o desconforto que muitas vezes a acompanhava nos bastidores. A força com que lidou com esse desafio inspirou colegas e fãs, reforçando a imagem de uma mulher dedicada e determinada a seguir adiante apesar das dificuldades. Seu profissionalismo foi constantemente elogiado, mostrando que mesmo em situações adversas, a atriz preservava a qualidade de sua atuação. Em entrevistas concedidas após esse período, Ilau compartilhou que a experiência a fez repensar suas prioridades. Ela destacou a importância de manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, reconhecendo que a saúde deve estar sempre em primeiro lugar. Para ela, a doença foi um alerta sobre os riscos do excesso de trabalho e da falta de cuidados consigo mesma. Ao superar esse momento delicado, Ilau não apenas recuperou sua força física, mas também fortaleceu sua visão de mundo, aprendendo a valorizar ainda mais a calma, a disciplina e o autocuidado como pilares de sua vida. Essa fase, marcada por superação, trouxe novas lições que se refletiriam em seus papéis dramáticos. Ao vivenciar pessoalmente os efeitos da dor e da fragilidade, Ilau se tornou ainda mais capaz de transmitir emoções verdadeiras em cena, enriquecendo sua atuação com uma profundidade conquistada pela experiência de vida. Além dos desafios profissionais e de saúde, Ilau Altilek também enfrentou momentos de dor ligados a perdas pessoais. Em entrevistas, a atriz mencionou que passou por experiências de luto dentro da família, sem entrar em muitos detalhes sobre as circunstâncias. Essa escolha de manter a privacidade demonstra sua postura discreta em relação à vida pessoal, mas deixa claro que essas vivências marcaram profundamente sua trajetória. Como acontece com muitos artistas, a dor se transformou em uma fonte de inspiração para sua arte, ajudando-a a dar mais intensidade aos papéis que exigem entrega emocional. Perder pessoas queridas é uma experiência difícil para qualquer indivíduo, e no caso de Ilau, essas situações serviram como ponto de reflexão. Em momentos de silêncio e recolhimento, ela encontrou formas de transformar o sofrimento em aprendizado. Essa maturidade, conquistada em meio a lágrimas, fez dela uma atriz ainda mais sensível, capaz de compreender e expressar sentimentos universais como tristeza, saudade e resiliência. Quando interpretava personagens marcados por dramas e tragédias, Ilau trazia à tona essa bagagem emocional, o que a ajudava a criar atuações mais realistas e impactantes. Na novela Terra Amarga, por exemplo, sua personagem Zuleia vivia intensas situações de sofrimento, perdas e sacrifícios. Muitos fãs notaram a profundidade com que Ilau transmitia essas emoções, como se realmente tivesse experimentado dores semelhantes fora da ficção. Essa conexão emocional se deve, em parte, às experiências pessoais de luto que moldaram sua sensibilidade artística. A cada cena, Ilau não apenas representava, mas também revivia sentimentos que faziam parte de sua própria história. A vivência do luto também reforçou valores importantes para a atriz, como a valorização da família e das relações pessoais.
Em entrevistas, ela já destacou como esses episódios a fizeram perceber a importância de estar próxima das pessoas que ama, aproveitando cada momento de forma mais consciente. A morte, inevitável e dolorosa, mostrou-lhe que o tempo é precioso e que não deve ser desperdiçado. Essa percepção guiou suas escolhas tanto no âmbito pessoal quanto profissional, ajudando-a a manter o equilíbrio entre a carreira e a vida íntima. Embora a dor nunca desapareça completamente, Ilau encontrou formas de conviver com as lembranças sem deixar que o sofrimento a paralisasse. Em vez disso, ela utilizou essas experiências como combustível para crescer, amadurecer e fortalecer sua arte. Essa capacidade de transformar momentos difíceis em inspiração se tornou uma das características mais admiradas de sua trajetória, pois mostra a humanidade por trás da estrela internacional. Assim, os momentos de luto, embora silenciosos e privados, tiveram impacto direto não apenas em sua vida pessoal, mas também em sua carreira. Eles a tornaram mais empática, mais consciente e mais preparada para interpretar personagens complexos. Ao lidar com suas próprias perdas, Ilau aprendeu a dar voz à dor coletiva, conquistando ainda mais o carinho e a admiração do público. O ano de 2020 trouxe mudanças inesperadas para o mundo inteiro. A pandemia de Covid-19 transformou rotinas, impôs restrições e interrompeu planos em todas as áreas da vida. Para Ilau Altilek, esse período significou uma pausa forçada na carreira. Acostumada a longas horas de gravações, eventos e compromissos, ela se viu diante de um cenário de isolamento que, à primeira vista, parecia um desafio difícil de enfrentar. A ausência de projetos ativos e o distanciamento das equipes de trabalho provocaram um vazio inesperado. Longe dos estúdios e dos colegas, Ilau passou a conviver com a solidão, algo incomum para alguém acostumada à presença constante de câmeras e pessoas. Nos primeiros meses, o silêncio parecia pesado. A distância de amigos próximos e familiares que não podiam ser visitados com frequência trouxe uma sensação de desconexão. No entanto, pouco a pouco, ela encontrou formas de transformar aquele momento de incerteza em uma oportunidade de crescimento pessoal. Durante o isolamento, Ilau mergulhou em atividades que antes não tinham espaço em sua rotina corrida. A leitura tornou-se um refúgio importante. Ela dedicou tempo a livros de literatura turca e estrangeira, explorando histórias que a inspiravam e ampliavam seu repertório cultural. Além disso, buscou conhecimentos em áreas como filosofia e psicologia, temas que ajudaram a refletir sobre a vida, as emoções e a resiliência diante das adversidades. Essas leituras a ajudaram a encontrar calma em meio ao caos global. Outro ponto fundamental foi o fortalecimento emocional. Ilau utilizou a pausa para praticar ainda mais yoga, meditação e exercícios de respiração. Essas práticas, já presentes em sua vida, ganharam um novo significado no período de incerteza. Ao cultivar o equilíbrio interior, ela conseguiu enfrentar a ansiedade gerada pela pandemia e transformar o isolamento em um momento de autoconhecimento. Descobriu nesse processo a importância de cuidar não apenas do corpo, mas também da mente. Apesar das dificuldades, Ilau conseguiu valorizar pequenos gestos que antes passavam despercebidos. O simples fato de preparar uma refeição saudável, acompanhar o nascer do sol ou conversar por chamada de vídeo com amigos ganhou um novo peso emocional. Cada detalhe se transformou em símbolo de esperança, mostrando que mesmo em tempos sombrios é possível encontrar beleza nas coisas simples. Essa fase de isolamento também a fez repensar a carreira. Ilau percebeu que, embora a profissão fosse parte fundamental de sua identidade, era igualmente necessário reservar momentos para si mesma. A pausa serviu como lembrete de que o trabalho não deveria consumir todas as energias e que o descanso e a reflexão também faziam parte de uma vida equilibrada. Quando as atividades começaram a retornar gradualmente, Ilau voltou às gravações com uma nova perspectiva. Estava mais fortalecida, mais consciente de seus limites e mais preparada para enfrentar os desafios da profissão. O período de isolamento, embora difícil, tornou-se um capítulo essencial de sua história, marcado por introspecção, superação e crescimento pessoal. Ao longo de sua trajetória, Ilau Altilek enfrentou momentos de brilho intenso, mas também atravessou situações de dor e desilusão. Assim como qualquer pessoa, sua vida foi marcada por altos e baixos que a fizeram amadurecer e repensar prioridades. A atriz sempre buscou enxergar cada obstáculo como um aprendizado, transformando experiências dolorosas em combustível para seguir adiante com mais força e sabedoria. Um dos episódios mais difíceis de sua vida pessoal foi o término do relacionamento com o Uğur Güneş. O romance, que havia encantado o público pela sintonia entre ficção e realidade,
chegou ao fim após enfrentar pressões externas e a rotina desgastante das gravações. Para Hilal, a separação representou não apenas um momento de tristeza, mas também uma oportunidade de crescimento. Ela aprendeu a importância da independência emocional, entendendo que mesmo em meio ao afeto, é essencial preservar a própria individualidade. Essa lição reforçou sua capacidade de resiliência e a ajudou a encarar a vida amorosa com maturidade. Outro desafio marcante foi a convivência com a gastrite crônica diagnosticada durante Terra Amarga. As dores e o cansaço exigiram mudanças significativas em sua rotina, levando-a a refletir sobre o ritmo intenso de trabalho ao qual se submetia. O tratamento e as adaptações em seu estilo de vida serviram como alerta para a necessidade de priorizar o autocuidado. Hilal percebeu que, sem saúde, qualquer conquista profissional perde o valor. A experiência lhe trouxe consciência sobre os limites do corpo e da mente, ensinando-a a respeitar o equilíbrio entre dedicação e descanso. Essas vivências, somadas aos momentos de luto enfrentados em sua vida pessoal, moldaram uma mulher mais forte e consciente. Hilal passou a enxergar a vulnerabilidade não como fraqueza, mas como parte da essência humana. Ao lidar com perdas, doenças e separações, descobriu a capacidade de transformar a dor em arte, levando mais intensidade às suas personagens e conquistando ainda mais a conexão com o público. Hoje Hilal é reconhecida como uma das atrizes mais promissoras e respeitadas da nova geração turca. Sua carreira não se resume apenas a papéis de destaque, mas também à disciplina e autenticidade que transmite em cada projeto. Para muitos, ela representa um símbolo de determinação e força diante das adversidades. Sua postura firme, mesmo nos momentos mais desafiadores, inspira fãs que veem em sua trajetória um exemplo de superação e coragem. As lições de vida que acumulou ao longo dos anos a tornaram mais preparada para enfrentar o futuro. Hilal sabe que novas dificuldades podem surgir, mas confia em sua resiliência para transformá-las em degraus de crescimento. Entre vitórias e desilusões, aprendeu a valorizar cada momento, entendendo que é no equilíbrio entre conquistas e desafios que se constrói uma história verdadeira e inspiradora. E então, o que você achou da atitude de Hilal Altilek? Você esperava algo assim? Quero muito saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo porque sua participação é super importante para nós. E claro, não esqueça de ativar o sininho das notificações para acompanhar todas as novidades que eu trago por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.